Jair Bolsonaro é o presidente da República mais despreparado desde 1889. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, percorrendo o século XIX, entrando no século XX com Rodrigues Alves, passando até o final da Primeira República com Washington Luiz, depois passando a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, saltando para 45 com o Marechal Dutra, indo até João Goulart, entra no regime militar com 5 presidentes militares, vem a redemocratização, José Sarney, chegando até Michel Temer. É inegável que Jair Bolsonaro é o presidente mais despreparado da história do Brasil. Em 6 meses, não citou um fato histórico do Brasil, não falou de um livro, de um filme, de uma peça de teatro, não fez nenhuma análise sobre qualquer acontecimento mais significativo do Brasil. Absolutamente. Num vocabulário muito restrito, metáforas pavorosas, frases vulgares, e fazendo com que nós, brasileiros, nos sintamos humilhados por ter na presidência da República uma pessoa como Jair Bolsonaro. Nos contatos internacionais, as 2 visitas aos Estados Unidos, reunião do Mercosul e da Argentina, patético. A mesma coisa quando houve a reunião do G20. Ele não consegue deixar boa impressão em momento algum. Não contribui, não levanta a autoestima do país com boas informações, não conhece nenhum fato concreto do que está ocorrendo no Brasil, número de pessoas que passam fome, questões que envolvem a produção cinematográfica na área da cultura, portanto, questões econômicas, o fundo de garantia, né? Nessa última semana ele se embaralhou 2 vezes sobre a questão. Ele não tem domínio de nenhum assunto, é o que mais chama atenção. E alguns falavam assim, mas ele é assim, ele é uma pessoa muito sincera, muito natural, isso durante a campanha eleitoral, mas fiquem tranquilos, ele vai ter bons assessores, quer dizer, já desde a campanha eleitoral, sabia-se que ele não tinha preparo nenhum. E vocês que me assistiram naquele debate de 22 de maio de 2017, eu e ele, foram milhões que já acessaram, já assistiram, viram que ele não sabia nada. Eu, quando fiz a primeira pergunta sobre economia para ele, primeira pergunta sobre setores primário, secundário e terciário, eu olhei, e 37 anos dando aula, você bate os olhos no cidadão, você sabe quando ele entendeu ou não uma questão. Eu percebi que a impressão que eu dava que eu estava perguntando para ele qual era a fórmula da bomba atômica, que ele me olhou sem entender nada do que eu tinha perguntado, que era uma questão banal, simples, que qualquer pessoa entende, mas ele ficou 28 anos na Câmara dos Deputados e não aprendeu as coisas mais primárias sobre a administração do Estado. Ele não tem decoro de presidente da República, usa expressões indevidas, né? O episódio dessa semana que ele foi falar de fritar ovo, fez aquela confusão danada, cria citações desagradáveis, as lives são patéticas. Então, a grande questão é que nós temos uma pessoa na presidência da República, parece um trapalhão, acho que é o 5º trapalhão. Deve ser o 5º, daqueles 4 tem mais um que está entrando depois, a gente pode fazer uma refilmagem. E ele nem precisa ter um texto para ele, porque basta assisti-lo na realidade concreta, como presidente da República Federativa do Brasil. Isso que é mais terrível, com um país que é a 8ª economia do mundo, mas o despreparo dele é evidente sobre qualquer assunto. Ele não consegue, sobre qualquer tema, não importa, infraestrutura, questões de economia, saúde, educação, cultura, relações exteriores, não tem um tema que ele consegue, né, analisar, dizer o que seu governo pretende fazer, né? Nada. Ele é pior que a Dilma. Em alguns momentos, ele é pior. Claro que ele é uma versão masculina da Dilma, ele é o Dilma. O Bolsonaro é o Dilma, é isso. Despreparado, confuso, não consegue entender a conjuntura brasileira, a conjuntura internacional. Eu fico pensando como é que o Brasil vai aguentar mais 3 anos e meio de Jair Bolsonaro. No governo Dilma, eu lia todo dia o Dilmômetro, que era quantos dias que faltavam para o final do governo. Acabou acabando antes do que nós imaginávamos.
nós podemos logo criar também um bolsômetro, seria quantos dias faltam para acabar o governo de Jair Bolsonaro, o presidente mais despreparado da história do Brasil. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros vídeos que tem no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque os likes no que vocês gostaram, escreva os comentários, debata, discuta, proponha, analise. Até!